Então vamos levar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, agradecer Ele mais uma vez por essa oportunidade, estarmos aqui reunidos nessa casa de caminho, casa essa que sempre nos recebe de braços abertos e conosco abertos. Senhor Deus, Pai bondoso, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, anjos guardiões e protetores, estamos aqui mais uma vez, Pai, reunidos em Seu nome nessa casa de caminho. Sabedor, Senhor, do que cada um de nós, encarnado ou desencarnado, veio buscar aqui nessa noite. Que nós possamos ser merecedores, Pai, da vossa misericórdia e de todo o tratamento que esta casa oferece. Que possamos acalmar o coração e abrir a nossa mente, para que possamos estar receptivos a tudo que esta casa pode nos oferecer nesta noite. E ao adentrarmos essas salas de tratamento, estejamos com o coração puro, tranquilos, tentando deixar o mundo, os problemas do mundo, ao lado de fora do portão, para que possamos ser beneficiados com todas essas vibrações e todas essas energias benfazejas emanadas aqui nessa casa. Pedimos também toda a intuição do nosso irmão Francisco, que aceitou o nosso convite, apresentar o estudo da noite de hoje. Pedimos também todo o auxílio e amparo a cada trabalhador desta noite, para nos auxiliar, para ser intermediário da espiritualidade, que eles possam realizar os seus trabalhos com muita responsabilidade, amor e dedicação, para que nós realmente, Pai, possamos estar saindo daqui bem melhores quando chegamos. O Senhor possa abençoar aqueles nossos irmãos que, por algum motivo, não puderam estar presentes aqui conosco nesta noite. O Senhor possa enviar os seus mensageiros espirituais a cada lar representado aqui nesta noite também, para que lá possa reinar o amor, a paz, a tranquilidade, a harmonia, a compreensão, para que possamos ter um bom convívio nessa encarnação ao qual fomos colocados juntos. Que a gente possa sair vitorioso desta vez, nos acertando, nos amando, nos respeitando. Por nossos irmãos que se encontram acamados, seja num leito hospitalar ou em seus próprios lares, pelos nossos irmãos em situação de rua, que eles possam estar recebendo o alimento do corpo físico neste momento, e essas vibrações também, esse alimento para o espírito. Que os nossos idosos nas casas de repouso e nos asilos possam receber o tratamento lá com respeito, com dignidade, com amor. Eles contribuíram muito para que nós possamos estar vivendo o que estamos vivendo aqui hoje. Então, eles têm que ser respeitados. Pelas nossas crianças nos orfanatos, aguardando a espera de um lar, de uma família. Pelos nossos irmãos também encarcerados, que no momento de fúria cometeram um crime e perante a justiça de Deus têm que pagar por isso, mas que quando saídos de lá, possam tomar uma nova direção, fazer um novo caminho, uma nova história. Sendo assim, Senhor, pedimos a sua permissão, a permissão do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade que auxilia a nossa casa, para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Meu nome é Francisco, eu sou trabalhador do Grupo de Fraternidade Espírita Esperança do Aeroclube, aqui em Volta Redonda. O nosso estudo dessa noite, a gente vai falar sobre o bom ladrão, do arrependimento à reforma íntima, uma reflexão à luz do Evangelho e também do Espiritismo. Bom, para poder fazer a introdução do nosso estudo, a gente vai lembrar um conto da nossa irmã Amélia Rodrigues, que está no livro Até o Fim dos Tempos, psicografia do nosso irmão Divaldo Franco, que fala sobre o Dimas, que esse nome Dimas não consta nos evangelhos, tá? Ele consta num evangelho apócrifo do nosso irmão Nicodemos, e a Igreja Católica adota esse nome também de Dimas. Tanto é que Dimas, perante a Igreja Católica, é considerado canonizado como santo,
pelo simples fato de Jesus ter o acolhido na cruz, né? Então, a Amélia Rodrigues, ela vem narrando primeiro o martírio do Cristo, todo aquele sofrimento da condução da cruz até no Calvário. E o Dimas estava sendo crucificado junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele busca a memória da infância na cruz, da adolescência, ela órfã de pai, e a sua mãe teve martírios extraordinários para poder criar um filho no mundo patriarcal como era naquela época, né? Então, na juventude, ele começou a roubar, se unindo a pessoas de má índole, e acabou entrando no abismo do crime. A mãe sempre o advertindo, né? Falando sobre as consequências do roubo naquela época. E ele prometera sempre à mãe e a uma noiva que ele tinha, chamada Esther, que seria uma última vez que roubaria. E aí ele vai para o Além de Jordão e é pego pelos soldados romanos no furto. E naquela época, o Império Romano julgava quem roubava, os assassinos, e quem traía o Império Romano, quem fizesse algo contra o Império Romano, era condenado à morte na cruz, que era uma morte terrível, de muita dor, de muito sofrimento. Na cruz, a mãe aflita ficava em silêncio com seus pensamentos. Por que, meu filho? Onde eu errei na sua educação? Eram as lamentações de uma mãe vendo o filho sendo assassinado daquela forma, tão brutal. E era sempre amparada pela Esther, que era noiva de Dimas, né? Aí Dimas na cruz, ele desejou gritar de desespero. No justo momento em que Jesus o olhou com aquele olhar de suavidade, aquele olhar de acolhimento, de carinho, que só o Cristo era capaz. E aí Dimas vira para nosso Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vier o paraíso. Era palavras de extrema sinceridade, porque o arrependimento chegava no coração do Dimas, naquela hora extrema de dor, de sofrimento. Começava a reconhecer os erros, a necessidade da reabilitação. Debatia-se na agonia quando Jesus, empapado de suor e sangue, misturado ao pó, com chagas abertas, como flores rubras nas mãos, de bordas rasgadas, respondeu misericordioso: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aí, de repente, vem aquele vento fresco, aquele alívio que o nosso irmão recebeu com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A mãe, acompanhando aquela cena, chorando muito, desfalecida, recebe de Maria de Nazaré um abraço, onde Maria pergunta para ela: o teu filho crucificado da direita? Segundo o Evangelho, Dimas foi crucificado à direita de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela disse: sim, meu filho. Então, mulher, se meu filho do meio disse ao teu filho que o atenderia, acredite, porque meu filho é excelente filho, e é filho de Deus, o seu Messias. E as duas mulheres então se abraçam, a terra treme, e aí Jesus diz: está tudo consumado. Sempre, porém, haverá oportunidade para o homem arrepender-se e recomeçar. Dimas, a história de Dimas é a última lição de arrependimento e de recuperação. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas. Que paraíso é esse que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a Dimas? Como um ladrão
pode ser acolhido pelo Cristo e já ser levado ao paraíso? Então são muitas dúvidas que o Evangelho deixa para muitas pessoas, nós espíritas não. Porque o Espiritismo, ele nos ensina o processo reencarnatórios, né? Ele nos ensina que ninguém está perdido no mundo, que sempre vai haver o acolhimento de todos os espíritos, nenhuma ovelha do Pai se perderá. Isso quer dizer que todos nós vamos ter oportunidade de corrigir os nossos erros. E a gente começa a fazer a pergunta, então, quem foi Dimas, né? Na leitura a gente já fala um pouco. Ele foi condenado à morte, foi crucificado à direita de Jesus. Era companheiro de Gestas. Gestas era o outro ladrão que estava sendo crucificado à esquerda de Jesus. O nome Gestas também vem do livro apócrifo, Evangelho Apócrifo de Nicodemos. Só que Dimas reconhece no Cristo que ele era justo e que só semeou o bem e o amor. Durante a dor da morte, algo se transformou em seu íntimo, do coração endurecido pelo crime, brotou o reconhecimento humilde da própria culpa e com ela a esperança. Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Isso está em Lucas capítulo 23, lá no verso 42. E quem foi Gestas? Outro malfeitor crucificado à esquerda do Cristo, conhecido como o mau ladrão, ou ladrão impenitente, chamado Gestas, também segundo ao Evangelho Apócrifo de Nicodemos. Não se arrependeu de seus crimes e ainda exigiu salvação de forma sarcástica. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Ele falava isso de forma sarcástica na cruz. Então, o Gestas, ele não conseguiu adquirir naquele momento esse entendimento que o Dimas já tinha tido. Então, gente, você vai vendo que são dois ladrões que seguem dois caminhos diferentes. O Gestas é o revoltado, é o impenitente. Zombou, blasfemou, exigiu ser salvo sem reconhecer o próprio erro. Permaneceu preso ao orgulho, à revolta e ao ódio. E durante a prova fechou-se a transformação. Já o Dimas é o arrependido. Reconheceu a justiça de sua pena, repreendeu o companheiro, voltou-se ao Cristo com humildade, fé e sincero pesar. Do arrependimento nasceu a paz que o transformou. A mesma cruz, a mesma dor. Mas escolhas interiores totalmente opostas uma da outra, né? Também nós, diante das provas, escolhemos o caminho. Então, essa história do Dimas e do Gestas mostra para a gente que nós temos caminhos a seguir. Podemos ir pelo caminho da direita, que pode ser um caminho tortuoso, de muita dor, de muito sofrimento, cometendo os erros, como podemos ir pelo caminho da esquerda, que é um caminho mais tranquilo, onde você tem reconhecimento de quem você é e o que você precisa fazer para poder caminhar à frente em paz. Hoje estarás comigo no paraíso. Que paraíso é esse? E aí a gente entende que esse paraíso, na verdade, é um estado de consciência e não um lugar determinado no espaço. Tanto o inferno como o paraíso está dentro de cada um de nós. Basta saber viver o que você quer, na vida o que você quer, saber na vida o que você quer. Se você quer ter um inferno interior ou você quer viver no paraíso. Você pode estar num lugar onde as coisas são terríveis, de muita dor, de muito sofrimento, você pode estar no paraíso. Depende do seu estado de espírito, daquilo que você tem dentro de você. Como você pode estar também num lugar maravilhoso, fantástico, e você está no inferno. Um inferno astral, por exemplo, né? E o hoje? Hoje, nada mais nada menos que o instante em que Dimas encontrou a paz, pela sinceridade do arrependimento. Então, quando você
descobre que cometeu um erro, que falhou, e que você se arrepende daquilo, você já recebe um movimento de paz no seu coração. A promessa não anula a lei. Isso aqui é importante a gente sempre reafirmar. Não anula a lei. A lei de Deus é única. A lei de Deus ela é imutável, ela não muda. Não tem atalho para a lei de Deus. O que faz, se colhe. Segue-se a reeducação. Quer dizer, a lei de Deus ela serve para nos educar, para nos colocar no caminho que precisamos seguir. É o caminho do amor, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. E que a doutrina espírita vem reafirmar e colocar em pratos limpos tudo que Jesus tentou passar para nós naquela época. Nova existência e a gente ruma à perfeição. E aí a gente vai seguindo, buscando lá no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, a gente tem nessas penas futuras segundo o Espiritismo, a gente tem 16 pontos. São códigos. 16 não, são 33, eu acho, se eu não me engano. Se eu não me engano, 33. No 16º, existe uma orientação que é importantíssima para nós, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração. Não basta por si só. São precisos a expiação e a reparação. Já o arrependimento e a expiação e a reparação constituem, portanto, 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza amargores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular os efeitos, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. É o que está escrito no livro Céu e Inferno, nesse tomo 16º que está lá. Então a gente tem um arrependimento. O que é o arrependimento, então, gente? É o primeiro movimento da alma que reconhece o erro e deseja voltar ao bem. Abre pela esperança o caminho da reabilitação. Depois nós temos a expiação, que nada mais nada menos os sofrimentos e provas que resultam da falta. Quer dizer, é a consequência do nosso ato, consequência futura do nosso ato hoje. Nessa vida ou em outra, quer dizer, você vai colher os frutos nessa vida ou em outra. É interessante que no Evangelho sobre o Espiritismo é colocado aflições de uma vida futura, aflições da vida atual e aflições que são consequências de vidas anteriores. E a gente começa a fazer uma análise assim, muito rápida sobre isso tudo, e a gente percebe que a maioria das aflições que nós temos hoje, nós buscamos nessa vida, que não são efeitos de vidas anteriores. Tabagismo, alcoolismo, drogadição, excesso de alimentação, excesso de trabalho, falta de descanso. A gente desarmoniza com muita facilidade. A gente adoece. E muitas vezes são doenças que são originárias de coisas dessa vida. Então, assim, a gente vem com uma programação reencarnatória para passar determinadas situações na vida, a gente aumenta. Normalmente a gente aumenta. Não é dado fardo mais pesado que possamos carregar. A gente aprende isso também nos evangelhos. Mas não há dúvida que a grande maioria das consequências que nós passamos hoje são causadas nessa própria vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso estilo de vida, com a forma como que a gente encara o nosso dia a dia, os nossos hábitos. Estamos ficando assim muito irritados com qualquer coisa, sabe? Às vezes as irritações que a gente vai adquirindo no dia a dia vai somatizando coisas ruins no nosso corpo físico, que causa sofrimento depois, às vezes sem necessidade.
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, lá no verso 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Um amor cobrirá uma multidão de pecados. Assim nos ensina Pedro. Isso quer dizer o seguinte, que um ato de caridade, ele ameniza consequências de erros do passado. A Casa Espírita, ela chama diariamente as pessoas para a prática da caridade. A gente costuma dizer que as 3 revelações de Deus, que é lá no Velho Testamento de Moisés, os 10 mandamentos, que seria a justiça. Ali é um código de justiça. Jesus vem trazer o amor, que é a segunda grande revelação de Deus. Se você pegar os evangelhos e torcer, sai amor. Tudo que o Cristo veio ensinar e exemplificar para nós é o amor. E o Espiritismo vem trazer a caridade. O ensinamento da prática da caridade, ou seja, movimentar o amor que o Cristo nos ensinou. Através de muitas atitudes. Não é só dar cesta básica, agasalho, não. Às vezes um aperto de mão, um ombro amigo, um ouvido para ouvir, uma boca para poder não falar, deixar a pessoa falar. E muitas vezes as pessoas chegam para a gente com seus dramas e a gente começa a dar lição de moral nas pessoas, a gente começa a não deixar a pessoa falar, começa a dar conselhos que às vezes não é o útil, que a pessoa precisa só falar, né? Isso é caridade também. E muitas vezes a gente confunde que a caridade era só material, né? Mas tem a caridade moral, que é abraçar. Eu costumo dizer, eu saía para trabalhar da minha casa e caminhava numa rua muito longa para pegar um ônibus para ir para a empresa que eu trabalhava na época. 5 horas da manhã. Eu encontrava com um senhor que vinha de contrário para ir para o trabalho também. Ele tinha uma deficiência física, que ele andava muito devagarzinho, com muita dificuldade. Uns 20 metros, quando ele me via, ele falava, meu irmão, bom trabalho, vai com Deus. Ele estava fazendo uma caridade que eu não fazia ideia do tamanho dela para mim. Porque as palavras dele faziam o meu dia melhorar muito. Só falava isso. Um sorriso no rosto. E você via aquele homem caminhando, com dificuldade, indo trabalhar também. Todo feliz, desejando coisas boas. Sabe, isso é caridade. E muitas vezes a gente esquece. A gente esquece de enxergar as pessoas na rua. Um sorriso, sabe? Um oi, tudo bem? Como você vai? Um entendimento que a pessoa pode ter um dia ruim, às vezes está um pouco, né? Quer ficar assim, em silêncio. Deixa a pessoa. E segue. Então o Espiritismo vem trazer a terceira revelação de Deus, que é o amor de nosso, que é a caridade. O Espiritismo então vem trazer a caridade, né? E é por isso que um dos lemas da doutrina espírita é fora da caridade nossa salvação. E essa frase era tão bonita porque ela não diz fora do Espiritismo nossa salvação. Ela fala fora da caridade nossa salvação. Isso quer dizer o seguinte, que a caridade é praticada por todos, independente de religião, se a pessoa é ateu, se considera ateu ou não, se é judeu, se é muçulmano, se é evangélico, católico, ou não tem religião nenhuma. A pessoa pratica a caridade e ela se aproxima do Cristo. Às vezes sem ser cristão. Né? Então essas palavras de Pedro, na primeira epístola, na epístola de Pedro, que o amor cobrirá uma multidão de pecados, é muito verdade. E a gente precisa acreditar nisso e praticar o amor, para aliviar o nosso peso, as coisas que nós carregamos nos nossos ombros, né? Então o amor faz isso, a prática da caridade faz isso. E aí a gente fala um pouquinho sobre reforma íntima, que é um convite do Dimas, né? O Dimas, quando ele se arrepende na cruz, com sinceridade, ele começa a entrar num processo de reforma íntima. O que é isso? É o conheça-te a ti mesmo. Começa por aí. Eu costumo dizer que conhecer a ti mesmo você precisa de uma palavrinha mágica chamada humildade. Porque se você não tiver humildade no seu coração, você não consegue fazer essa avaliação da sua intimidade. Você não busca quem você é. Porque você é orgulhoso. Então você, sem humildade,
dificilmente vai conseguir entrar nesse processo da reforma íntima. Mas o que é essa reforma íntima, então? Ela é possível a qualquer instante. O Espiritismo, então, crê que é o meio mais eficaz. Reconhecer as próprias imperfeições sem se abater. Substituir cada dia os vícios por virtudes. Então vamos lá, a gente já falou um pouquinho sobre reconhecer as próprias imperfeições, a gente precisa de humildade para isso. A gente precisa também fazer uma análise diariamente das nossas atitudes, para que a gente vá identificando esses pontos de melhoria. O Dimas precisou do sofrimento na cruz para perceber isso. Muita gente aqui na Terra precisa passar por situações terríveis, de dor, às vezes lutando contra uma doença, problema dentro da família, às vezes uma situação de desemprego, para poder começar a buscar isso. Às vezes é necessário, a dor às vezes é necessária. E depois substituir os vícios por virtudes. Isso também é uma outra coisa muito difícil, porque o mundo que a gente vive é um mundo que tem muitas apelações materiais. Hoje a gente tem informações na nossa mão de tudo quanto é lugar do mundo. E o que entra no nosso psiquismo através dos celulares, por exemplo? Você hoje tem motivações para poder entrar em jogos. A Bets, por exemplo, o que chamam de tigrinho, que parece que é um jogo de roleta, né? E aquilo ali vai te envolvendo, vai te abraçando. Quando você vê, você já é um dependente químico, por causa do jogo. Aí você precisa de atendimento psicológico. Pessoas se suicidam por causa disso. Dentro das finanças, por exemplo, tem uma coisa que o pessoal chama de day trade, ou seja, você negociar no dia, fazer negócio dentro de um próprio dia. Aí você vai para a Bolsa de Valores, entra lá num aplicativo qualquer de uma empresa que serve esse tipo de atividade, e lá você vai fazer o tal do day trade. Aí você vende ação, compra ação, vende ação, compra ação. Aí você vende uma ação e ganha um pouquinho de dinheiro, aquilo vai te dando prazer. Aí você vende, depois compra, ganha mais um pouquinho, e vai te dando prazer, o prazer de ganhar. Quando você vê que você está tão envolvido, que você começa a perder. E aí você não consegue mais parar. Você começa a querer ganhar, querer ganhar. E muita gente tem chegado ao suicídio por causa disso. Gente que perde tudo e perde dinheiro da família. Então isso é muito sério. Então tem que tomar muito cuidado. E você vai no YouTube, por exemplo, digita lá day trade, aparece infinidade de vídeos ensinando a praticar o day trade. E poucos vídeos te dão um alerta que aquilo ali é perigoso. Por exemplo, você está no aplicativo de estudar língua, de repente aparece um comercial do tigrinho. Aparecem uns roletinhos rodando lá, uns bonequinhos bonitinhos te atraindo, né? E você vai brincar, vou brincar um pouquinho, aí bota lá um dinheirinho, vai, quando você vê, você está também abraçado por aquilo. E as bets, que invadiram o futebol, né? Os esportes, no modo geral, que também envolve a gente. Você começa a apostar quantos escanteios vai ter no jogo tal, né? Quando você está abraçado também por aquilo. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está entrando no nosso psiquismo. Isso sem falar do álcool, do tabagismo, do excesso de alimentação, né? Que também são coisas assim que fazem muito mal para a pessoa. Se o esforço sincero e não pela perfeição atingida, a gente não tem que viver o amanhã, a gente tem que viver o hoje. O hoje em doses homeopáticas, a gente não muda de um dia para o outro. Saulo Paulo, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Maria de Magdala, são espíritos que conseguiram fazer reverter muita coisa na vida deles dentro daquela encarnação. Mas são exceções. Nós, simples mortais, vamos trabalhando aos poucos, em doses homeopáticas. E aí nós temos muitas ferramentas para isso. O trabalho social dentro de uma casa espírita é uma boa ferramenta para isso. O cuidado com a família é uma boa ferramenta para isso. Né? E aí a gente vai observando na rua. Tem um teste que se faz que é muito curioso. As pessoas não gostam muito quando eu falo, não, porque choca, realmente choca.
Primeiro, você sai à rua. Primeira análise que você faz. Você está vendo uma pessoa em situação de rua? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Gente, tem muita gente em situação de rua. Pessoas, às vezes, que estão drogadas, bêbadas, estão com fome, estão sujas, abandonadas ali naquele ambiente de frio, de calor, às vezes, de dor. Às vezes apanha na rua. Aí você anda, vai caminhando. Você está vendo? Está conseguindo enxergar essas pessoas? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos. E aí você começa, você está vendo a pessoa, então. Você chega e vê uma pessoa comendo lixo. O que você sente? Essa também é uma outra análise que a gente precisa fazer do nosso íntimo. Você acha que aquele indivíduo é um vagabundo? Que é uma pessoa que está ali porque não quer trabalhar? Ou não? Ou você não julga? Simplesmente sente misericórdia por aquele indivíduo? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer para o nosso coração. Porque a gente começa a ver aonde que a gente está dentro desse processo de melhoria. Porque se você sente misericórdia para uma pessoa que está comendo lixo, você sente aquele ímpeto de ajudar, você já está indo por um caminho que o Cristo nos ensinou. É o caminho da fraternidade, de estender a mão, de abraçar, de acolher. A gente sempre diz, cuidado, principalmente para as mulheres. Quando for atender gente em situação de rua, vai com cuidado. A pessoa às vezes pode estar drogada, às vezes pode estar bêbada, pode ser violento. E a gente não julga isso porque a gente não sabe nem por que ele está bebendo. Será que é por causa do frio? Pode ser, né? Ou não? Dependente químico? Pode ser também. Então a gente não julga, a gente vai e ajuda. Simplesmente ajuda. Mas tem que ter cuidado realmente, né? Às vezes uma prece já faz muita coisa. Você não tem como chegar perto da pessoa, ora por ele. Para um momentinho embaixo de uma marquise, de uma loja, fecha os olhos, eleva um pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo e pede por aquele indivíduo. E aí acontece um fenômeno que a gente aprende nas reuniões mediúnicas. Você agaria amigos, porque aquela pessoa que está lá na rua, ele tem uma falange de espíritos benfeitores que está ali do lado dele, tentando ajudá-lo. A gente acha que está cheio de espírito obsessor, né? Não, os obsessores já conseguiram colocar ele no lugar que ele está. Ele está ali cercado por amigos que estão tentando ajudar. E quando você faz uma prece, você movimenta energias que esses amigos percebem e viram seus amigos também. Isso é interessante, né? Então, quando se estende a mão, se tem muitas mãos estendidas para a gente. Para reflexão, tá, gente? Isso faz parte da nossa mudança íntima, buscar essas questões. A gente vai lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, o Allan Kardec pergunta para os nossos amigos espirituais superiores que ajudaram a codificar a doutrina, qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir às atrações do mal? E aí vem uma resposta muito curiosa. Um sábio da antiguidade volou disse, conheça-te a ti mesmo. Isso vem de Sócrates. Esse sábio da antiguidade é Sócrates. E é curioso que isso vem lá do oráculo de Delfos. Está lá escrito no oráculo de Delfos. Sócrates tirou isso de lá e replicou nos seus ensinamentos. E depois, dentro da filosofia, foi ampliado. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás Deus e o universo. Olha que coisa fantástica. Conhecendo a você mesmo, você conhece Deus e o universo. Isso quer dizer o seguinte, que Deus está dentro da gente. O universo está dentro da gente. Então a gente precisa nos conhecer para poder encontrar Deus. E aí depois, Allan Kardec continua numa subpergunta que a gente chama de 919A, onde ele fala, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo, né? Aí nosso irmão Santo Agostinho, que é um bispo da Igreja Católica, século XI, se eu não me engano, que ele era uma pessoa que tinha uma vida totalmente descontrolada, totalmente mundana. Ele era filho de Mônica. Mônica depois foi uma santa canonizada pela Igreja Católica. E a Santa Mônica, ela sempre ficava insistindo para que Agostinho olhasse o Evangelho,
tentasse buscar o Evangelho, as atitudes que o Evangelho ensinava. E Agostinho vivia no mundo, ele não queria largar aqueles prazeres carnais que ele vivia. Até que aquilo começa a dar tédio, né? E aí até que um dia ele resolveu buscar o Evangelho. E fez uma transformação fantástica na vida dele. Ele se transformou num dos bispos mais respeitados do catolicismo e que ajudou a codificar a doutrina espírita também. Um espírito extremamente evoluído, que naquela época ele fez uma mudança radical na vida dele. E ele escreveu até um livro chamado Confissões de Santo Agostinho, é um livro de filosofia e teologia católica, que vale a pena a gente ler, tá? Muito bom. Onde ele mostra ali todo o processo que ele passou para a mudança íntima dele. E aí ele responde, um texto enorme, mas basicamente a coluna vertebral desse texto é dizendo que você precisa botar a cabeça no travesseiro à noite, não é essas palavras dele, mas só para a gente poder trazer entendimento, e você repensar seu dia. O que você fez durante o dia? Você prejudicou alguém? Você acha que fez alguma coisa que se alguém fizesse com você, você não iria gostar? Não seria bom para você? Aí você começa a mudar, começa a trabalhar, vai lá, pede desculpa, corrige os seus erros, e assim ele foi fazendo, até que ele conseguiu atingir um nível de mudança íntima fantástica dentro de uma vida. E aí a gente segue buscando algumas ferramentas para a reforma íntima. Primeiro, a prece. A gente precisa da prece para que a gente consiga entrar em sintonia com os amigos espirituais, com Deus, para que a gente tenha a sustentação dos nossos irmãos que estão ao nosso redor tentando nos ajudar. Então a prece faz com que a gente consiga essa harmonia. O Evangelho no lar. Eu acho que todo mundo que frequenta centro espírita já ouviu falar em Evangelho no lar. É muito simples. É você escolher um dia da semana, num horário fixo, fazer uma leitura do Evangelho, ou de um livro espírita, ou de um livro de mensagem, fazer reflexões sobre aquilo e orar, principalmente pelas outras pessoas. Você reforça a sua casa, você cria um campo vibracional em torno da sua casa que protege o ambiente, protege até os vizinhos. Costuma-se dizer que num prédio com muitos apartamentos, um apartamento fazendo o culto do Evangelho costuma proteger todo o prédio. Olha que coisa incrível, né? Principalmente se você pede pelos vizinhos também. A caridade, a prática da caridade, reparação viva. A caridade é reparação. A prática do amor cobre uma multidão de pecados. Foi isso que Pedro nos ensina, lá no capítulo 8 da primeira epístola de Pedro. O bem que refaz o que destruímos. Daqueles erros que a gente faz no passado, você com a prática da caridade, você consegue ajudar a amenizar os efeitos desse erro. Não quer dizer que você não vá passar por situações de correção, não quer dizer isso, mas ameniza, ajuda. A vigilância, a atenção aos pensamentos, palavras e atitudes. Existe uma observação que o pessoal fala que Emmanuel pediu para o Chico botar beber um copo d'água e não cuspir, segurar na boca, para que ele não fale o que ele estava sentindo. O que acontece com a gente? A gente pensa, a gente sente, a gente pensa e a gente externa esse pensamento. Quando a gente externa esse pensamento, pode ser dardos que pode bater no coração de alguém, né? Então a gente tem que tentar pelo menos não externar. Já sentir e pensar não está bom não, tá, gente? Precisa fazer análise da sua intimidade para fazer as mudanças. Mas quando você joga para fora, é ruim demais, né? Causa impacto de sofrimento. Então você tem algumas ferramentas que a gente pode usar para fazer essa transformação. Humildade, que a gente já falou. Sem humildade você não consegue mudar. Não tem jeito. Não consegue. Sem humildade não. Porque se você não reconhecer a sua pequenez perante o mundo, você não consegue. Vontade. Sem vontade também não vai. Ninguém muda se não tiver vontade de mudar. Ninguém muda. Então a vontade é muito importante. E o conhecimento é o que a gente está fazendo aqui. Eu elaborando estudo, passando para vocês me ouvindo e nós todos aprendendo junto.
Eu aprendo mais do que vocês, pelo fato de estar pesquisando, de estar estudando, mas eu também sou um aprendiz, junto com vocês. Então a gente precisa de conhecimento, a gente precisa saber das coisas para a gente poder mudar. Precisa saber que tem uma história de Santo Agostinho, a gente precisa saber que existiu uma história de Francisco de Assis, de Maria de Magdala, a gente tem que saber que pessoas conseguiram e que a gente também pode. Talvez não como eles, mas gradativamente, durante o tempo. Transformação dentro. Isso é tirado do livro Plenitude, da Joana de Anjos, que acho que é o segundo da série psicológica, onde a Joana trata do sofrimento nesse livro. Então, transformar dentro, amar a si mesmo, transformar você, amar você. Buscar o auto-perdão, ser resignado com as coisas que estão fora do seu controle. Muitas coisas estão fora do nosso controle, então a gente tem que ter resignação. Se libertar do sofrimento. Existe uma frase que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, não tem? Essa frase é verdadeira, tá, gente? Mas a gente tem que ter um cuidadozinho com essa frase, quando a gente trata do próximo. Porque a dor do próximo, a mesma dor que a gente sente, o próximo pode ter um outro impacto naquela pessoa. Então a gente tem que respeitar isso. Então a dor é inevitável, a dor é inevitável, o sofrimento opcional vale para a gente. Mas para quem está na nossa frente conversando com a gente, às vezes não. Então a gente tem que ter respeito pela dor do outro. Entender que aquela pessoa pode estar sofrendo. E aí a gente tem que fazer o quê? Estender a mão, ajudar na medida da nossa possibilidade. Libertação do sofrimento, a gente já falou. E a transformação fora. Aí a gente vai lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Que Allan Kardec, de uma inteligência fora do comum, pergunta para os nossos irmãos superiores. Ele não pergunta o que é a caridade. Ele faz uma pergunta muito mais profunda, é muito mais difícil de ser respondido. Ele pergunta o que é a caridade, como entendia Jesus. O peso é muito maior a resposta, né? E aí eles respondem que é a benevolência e indulgência e o perdão das ofensas. Benevolência, a gente falou, você ser bondoso, você estender a mão, dar o ombro para as pessoas, acolher as pessoas, praticar a bondade. A indulgência é você entender que as pessoas são diferentes de você, que elas têm seus erros, e que você tem que ter entendimento sobre isso. É tão interessante a questão da indulgência, que tem uma observação de Kardec depois nessa questão, que ele fala que temos que ser indulgentes, porque de indulgência nós precisamos. Ou seja, todos nós não somos perfeitos. Então é muito fácil eu apontar o dedo para alguém, sendo que eu também tenho as minhas mazelas, né? Então eu tenho que ser indulgente com o meu próximo, porque eu preciso também da indulgência. E o perdão das ofensas, a gente sempre usa o Cristo, né? Jesus como referência para isso. Jesus na cruz. Vocês têm noção do que é ser crucificado? Existe um livro, A Crucificação por um cirurgião, analisada por um cirurgião. Pierre alguma coisa o nome do autor. Desculpe eu não lembrar o nome agora. Esse livro... Esse autor, na década de 60, ele é francês. Ele fez vários experimentos com crucificação. Ele crucificava corpos. E ele descobriu não, ele só constatou que era óbvio, né? Se você coloca os cravos na palma da mão, o peso do corpo faz romper. Então era no pulso. Os cravos eram cravados no pulso. Exatamente para não romper. E os carrascos sabiam exatamente a posição que precisava colocar o cravo para que o corpo não rompesse a mão, peso. E era também crucificado os pés. Então a pessoa ficava com os pés crucificados e os braços, nessa posição. Então quando ele começava a perder as forças, ele fazia esse movimento aqui, ó. Isso causava uma coisa que as pessoas chamam de tetania. O que é isso? É as câimbras que davam, os músculos eles não conseguiam. E aí o pulmão enchia de ar e não esvaziava. E a pessoa começava a afogar. Olha a agonia disso.
E aí ele tinha ainda o recurso do pé apoiado para fazer esse movimento. Porque para os romanos não era interessante que a pessoa morresse rápido. Precisava que demorasse. Quando eles queriam que a pessoa morresse, eles quebravam as pernas, porque não tinha jeito. Jesus não teve as pernas quebradas porque estava no Velho Testamento dizendo que o Messias não podia ter ossos quebrados. Jesus morreu antes desse processo. E Jesus, passando por tudo isso, ele vira, olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Isso tem um ensinamento muito grande, porque ele não perdoa, ele pede para o Pai perdoar. Já pensaram nisso? Pai, perdoa-os. Por que ele fez isso? Porque ele não se sentiu ofendido. Então a questão do perdão é interessante porque o perdão, ele só é necessário quando você sente a ofensa. Se você não sente a ofensa, segue a sua vida, a pessoa que ofendeu vai seguir a dele, e você não precisa nem lembrar disso, não precisa perdoar. Mas se o peso da ofensa está nos seus ombros, você tem que perdoar. E aí acontece uma outra coisa muito boa. O benefício do perdão não é para quem você perdoou, é para você mesmo. Porque você tira do seu ombro a ofensa que estava pesando. Então o ensinamento do Cristo é exatamente isso. Eu não preciso perdoar porque eu não me senti ofendido. Mas o Pai precisa. Até mesmo para que essas pessoas passem pelos processos reencarnatórios e façam as correções das suas faltas, né? A gente vai lá na questão também 909 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz outra pergunta também, que a resposta assusta, tá? Olha que ele pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Poderia sempre os homens, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí a resposta assusta. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Ou seja, a gente precisa de pouco esforço para poder lutar contra as nossas más inclinações. E aí os espíritos superiores ainda continuam. O que lhe falta é a vontade. Qual poucos entre nós fazem... Eu botei entre nós, mas ele fala entre vós. Entre nós porque estão falando de nós, né? Entre nós fazemos esforços, né? Tão poucos entre nós fazemos esforços. Assusta, não assusta? Saber que a gente tem uma porção de mazela, que a gente pensa em lutar contra elas, mas a gente não se esforça. A gente precisa de um esforço mínimo. Realmente assusta. E aí, gente, a gente já vai concluindo aqui o nosso estudo. A gente vai lembrar das 3 parábolas da misericórdia. Do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15. A primeira é a ovelha perdida. Por que surgiu essas parábolas? Os publicanos e os pecadores se aproximaram do Cristo para ouvi-lo. E os fariseus, que eram os mestres da lei, criticavam, né? Esse homem recebe pecadores com eles. Esse homem, então, recebe os pecadores junto dele. Jesus acolhia todos, né? Todos. E aí criticaram Cristo. Aí ele narrou essas 3 parábolas, que a gente chama de as 3 parábolas da misericórdia. A primeira é a ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu no campo. Ele largou as 99 ovelhas e foi atrás daquela que perdeu. Botou no ombro e trouxe de volta. E Jesus termina a parábola dizendo o seguinte: eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Bacana, né? Se é justo, por que vai precisar, né? Então é festa no céu quando uma pessoa se arrepende. Então, quando Dimas se arrependeu, o que o Cristo fez? Estarás comigo no paraíso. Que Dimas estará no paraíso, mas ele precisou passar por todos os processos reencarnatórios para corrigir suas falhas, né? Ele foi acolhido pela espiritualidade depois do desencarne dele e foi elaborado processos reencarnatórios que ele veio reencarnando durante muito tempo até que ele conseguiu
o seu aperfeiçoamento espiritual. Então Jesus não pegou Dimas e levou para o paraíso. Não. Ele colocou Dimas numa situação de acolhimento. E aí depois a gente tem a parábola da dracma perdida. Essa é interessante porque trata de mulher. Como naquela época era um mundo patriarcal, onde as mulheres não tinham vez na sociedade, as viúvas às vezes passavam fome, né? A mulher, ela vivia à margem da sociedade. E Jesus fez uma parábola usando a mulher. Muito bom, né? Essa inclusão tão necessária. Que é a dracma? A dracma é uma moeda. Essa mulher tinha 10 moedas. Uma delas se perdeu dentro da casa dela. E ela pegou uma lâmpada e a vassoura, começou a varrer procurando a moeda. Quando ela encontrou a moeda, ela chamou as amigas e as vizinhas e fizeram uma comemoração por ter achado a moeda, porque era o salário dela. Então ela precisava daquele dinheiro. E perder uma moeda daquela para ela era muito ruim. Aí Jesus termina a parábola dizendo: eu vos digo, do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Ele bota a moeda como sendo um pecador que se arrepende. E a terceira parábola da misericórdia é do filho pródigo. A história, resumindo muito rapidamente, é um filho que quis a sua herança. Era um homem que tinha 2 filhos, um deles quis a sua herança, e aí ele saiu ao mundo com o dinheiro que o pai o deu. E perdeu tudo no mundo, pelo mundo. E aí ele começou a passar muita necessidade. Ele começou a perceber que a comida dos porcos era melhor que a comida que ele estava comendo. E aí ele caiu na real. Estou resumindo muito rapidamente, tá, a parábola. Volto para casa então, porque eu sendo empregado do meu pai, eu vou comer melhor do que eu como aqui. Então eu vou pedir para o meu pai para poder trabalhar para ele. Então eu vou voltar. E voltou. E nisso o pai, quando viu o filho, ficou extremamente feliz, acolheu o filho, mudou a roupa dele, colocou sandálias, anel da família, matou o novilho que eles chamam de cevado, ou seja, o novilho gordo, e fez o que seria um churrasco, acredito, algo semelhante a um churrasco hoje. Não me chame porque eu sou vegetariano, tá, gente? Mas podem fazer que eu não tenho preconceito, não. E aí o outro filho, quando chegou em casa do trabalho, viu aquela festa, perguntou: o que está acontecendo? Ah, seu irmão voltou, seu pai está fazendo uma festa, matou um novilho cevado. E aí é engraçado que o irmão seu voltou. Mas como? Eu estou aqui a vida toda junto com meu pai, ele nunca matou um novilho para mim. Aí Jesus diz no final da parábola: mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. É o Dimas, né? É muito parecido com a história do Dimas. Isso aqui é para nossas reflexões, tá, gente? Nunca é tarde para nos voltarmos ao bem. Dimas nos lembra que num passado por mais sombrio fecha as portas do futuro. O amor de Deus não condena eternamente, reeduca, ampara, reergue quem sinceramente deseja recomeçar. Então, a busca da mudança íntima, esse autoconhecimento, passar a praticar atitudes boas, tirar da gente aquilo de ruim, de negativo que nós temos dentro do nosso coração, é fundamental para que a gente consiga nos aproximar de Jesus. Aí a gente faz uma outra pergunta. Jesus, ele é o responsável pelo nosso planeta, todos nós sabemos disso, né? Ele é um espírito crístico, que a gente chama. Ou seja, espíritos que governam planetas. E que ele está na Terra desde o princípio da formação do nosso planeta, que ele já está trabalhando como espírito crístico para poder formar o ambiente para receber a gente. E ele está ainda responsável pelo nosso planeta. E aí a gente começa a pensar: como é que eu me aproximo desse Cristo, né? E aí a gente começa a fazer uma análise muito interessante. As energias que estão ao nosso redor são de quem? As energias boas são do Cristo.
Ele está irradiando energias ao torno de todos nós, em torno de todos nós. E todo o planeta. Meu planeta, países que não são cristãos, o Cristo está lá. Como que a gente entra então em sintonia com esse Cristo? Duas coisas. Primeiro, a prece, aquela prece sincera, verdadeira, que vem do coração. E a segunda coisa, a caridade, a prática da caridade. Isso independe em qual lugar você está. Se você é espírita, se é católico, se é ateu, se é judeu, se é muçulmano, se é petista ou se é bolsonarista, se torce para o Flamengo, se torce para o Vasco, se torce para o Palmeiras ou para o Corinthians. Independe disso. O que depende é o que a gente está praticando, do que está vindo do nosso coração. Então, a prece e a caridade. A gente entra em sintonia com esse Cristo, ele nos abraça. É por isso que ele disse que 2, 3 ou mais estarão comigo, reunidos, estarão comigo, né? Reunidos em prece, em prática de amor, estará com ele. Porque ele está aqui no nosso meio. Basta a gente entrar em sintonia com ele. Reconhecer, transformar, recomeçar. Então a gente precisa reconhecer. A partir do reconhecimento, a gente precisa transformar os nossos sentimentos para que a gente recomece, para que a gente siga a nossa trajetória. Que a coragem de Dimas, então, inspire a nossa. Senhor, olha que interessante, lembra-te de nós e ajuda-nos a fazer hoje o bem que ainda não fizemos. Então, qual a pergunta que a gente faz? A gente vem ao centro espírita através de Elinitivo. Às vezes a gente chega aqui com tanta dor, né? Eu me aproximei eu sou espírita desde a adolescência. Fiquei afastado muitos anos da doutrina espírita. Me reaproximei da doutrina através da dor. Antes eu não fui pela dor. Eu fui para trás de conhecimento, que eu gostava de estudar. Mas fiquei afastado por causa dos apelos do mundo. E voltei por causa da dor. E hoje eu sou espírita, trabalho numa casa espírita, onde eu aprendo muitas coisas boas. E tenho muito ainda que aprender. E tenho muito ainda que colocar em prática. Porque nós ainda temos muito que buscar. Então, o bem que eu não fiz, que Deus nos ajude a buscar esse bem que a gente não fez ainda e fazer. Então, a Casa Espírita chama as pessoas para isso. Eu vi o Valmir chamando o pessoal para poder participar do grupo de trabalho com café, né? Assim? Olha que bonito, trabalho com café. Café com trabalho, o café vem primeiro, né? E assim, gente, isso aí é um chamamento só para poder fazer a limpeza da casa, não é isso? Mas tem tanta coisa que pode ser feita dentro de uma casa espírita. É só você estar ali na porta, acolhendo as pessoas, já é um trabalho fantástico, né? Às vezes botar o copinho da água lá na hora do passe. Quem tiver participar para o estudo da casa, passar para o curso de mediunidade, ir para a mesa mediúnica, por que não? Né? Servir, que a gente precisa servir. Buscar o bem que nós não fizemos. Gratidão a todos vocês, por me acolher aqui nessa casa de caminho, por me dar essa oportunidade de desenvolver estudos, que eu aprendo junto com vocês. Eu estou aqui não para ensinar, mas para aprender. Tudo que é falado aqui é ensinos para mim também. Então, gratidão à casa por essa oportunidade e gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, esse mestre querido que nos acolhe a cada dia de nossas vidas, que está ao nosso redor cuidando de cada um de nós. Gratidão aos espíritos amigos que nos ajudam a tomar as melhores decisões em nossa vida e que tenhamos sabedoria, Senhor, para poder escutar as nossas intuições e transformar isso em prática do bem, em prática do amor. Que essa casa de caminho que nos acorde, Senhor, possa receber as suas boas energias sempre. E todos que estão aqui possam retornar para suas casas com o coração cheio de alegria e com a paz, Senhor, de ter passado por um ambiente onde temos a oportunidade de receber esses unitivos e que possamos distribuir esses unitivos entre nossos familiares. Nós pedimos sempre, Senhor, por aqueles que mais sofrem, tantos que sofrem as dores das guerras,
as segregações, Senhor, muitas vezes raciais, segregações pela sexualidade, pelo gênero, segregações às vezes entre suas próprias casas, Senhor. Muitos vivenciando depressões terríveis, de dor, de sofrimento. Muitos sentindo frios nas ruas, a fome também nas ruas, Senhor. Que possam ser acolhidos pelos seus amigos espirituais. E assim, Mestre, agradecido a todos, que nos ajuda sempre. Agradecido a Ti, sobretudo a Deus, nosso Pai. Pedimos então permissão, Senhor, para que possamos encerrar essa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos.